Falando sobre o judiciário, mas dessa vez a gente vai lá para o Tribunal Superior Eleitoral, porque nesta terça-feira o TSE tornou inelegível o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, por abuso de poder político e econômico. O placar foi de 5 votos a 2. Os únicos a divergir foram os ministros Nunes Marques e André Mendonça. O ex-chefe do Palácio Guanabara renunciou ao cargo às vésperas do julgamento no TSE. A inelegibilidade de 8 anos passa a contar a partir de 2022, quando o ilícito foi cometido. Ainda cabe embargos de declaração. E nós temos mais informações no nosso site metrópolis.com. A gente vai lá para a matéria de Kevin Lima, porque Cláudio Castro acabou então reagindo a essa decisão do TSE que o tornou inelegível. O ex-governador, ele afirmou nesta terça-feira que manterá a sua pré-candidatura ao Senado Federal pelo estado do Rio de Janeiro, mesmo após ser declarado inelegível pelo TSE. Ao Metrópolis, Cláudio Castro disse que pretende recorrer da decisão da Corte Eleitoral e reafirmou a sua intenção de disputar o pleito. Aqui, o Kevin destaca que o Cláudio Castro disse que vou recorrer e sou candidato. Castro foi condenado, como a gente disse, nesta terça-feira, à inelegibilidade por abuso de poder político e econômico em um caso que envolve a contratação de milhares de servidores públicos sem transparência. A condenação já era esperada por aliados do ex-governador. Castro tentou esvaziar o julgamento na Corte Eleitoral, renunciando ao comando do Rio de Janeiro na véspera da retomada do caso. Aliados argumentam que, mesmo em caso de condenação, ainda haveria a possibilidade de disputar o Senado sub júdice, enquanto recorre da decisão. Cláudio Castro renunciou ao cargo na noite de segunda-feira e, costurada e após dias de consultas a aliados, a decisão abre caminho para a convocação de uma eleição indireta para o chamado mandato tampão no estado do Rio. Nesse processo, o Kevin explica para a gente que caberá aos deputados estaduais eleger um novo governador, que ficará no cargo até a posse do vencedor das eleições que acontecem em outubro. Até a escolha do novo chefe do Executivo Fluminense, o governo estadual será exercido de forma interina pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o desembargador Ricardo Couto. Caberá a ele convocar em até 48 horas a eleição para o mandato tampão. A eleição indireta será necessária porque o Estado não conta com vice-governador, já que Thiago Pampolha deixou o cargo para assumir uma vaga no Tribunal de Contas Fluminense. E pela Constituição Estadual, nos 2 últimos anos do mandato, a ausência simultânea do governador e do vice exige a eleição de um mandato tampão. A renúncia de Castro vinha sendo discutida há semanas com aliados e acabou prevalecendo com a estratégia considerada mais viável para evitar o constrangimento de uma eventual cassação pelo TSE e tentar afastar o risco de inelegibilidade. Cláudio Castro se prepara, então, para a disputa para o Senado Federal pelo PL em fevereiro. A Alerj também que pode mudar, que é a Assembleia Legislativa lá do Rio de Janeiro, ela pode mudar. Além da eleição para um mandato tampão, a Alerj também deve ter de escolher um novo comando. O presidente afastado da casa, Rodrigo Bacelar, foi condenado na terça-feira à perda do mandato de deputado estadual. O parlamentar chegou a ser preso por ordem do Supremo Tribunal Federal, sob suspeita de vazar informações de uma operação da Polícia Federal contra o Comando Vermelho. A Assembleia, no entanto, decidiu revogar a prisão desde o afastamento. A casa é comandada interinamente por Guilherme Delaroli, do PL, também lá do Rio de Janeiro. Então, Kevin Lima traz para a gente aí as respostas de Cláudio Castro, que criticou a decisão do TSE, mas que disse que é sim candidato ao Senado Federal pelo estado do Rio de Janeiro e que vai recorrer da decisão do TSE. A ver, vamos acompanhar para saber o que vai acontecer então do futuro lá do estado do Rio de Janeiro, que segue ali sem, de fato, ter um comando para a cidade. E agora